Saudações, nobres devoradores de livros. Estamos mais uma vez aqui com o episódio do podcast do Antioquia Books. Hoje nós vamos explorar um tema para lá de científico. Nós vamos explorar o tema ficção cristã. E para nós variarmos um pouco, só que não, estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Mendes. Olá, seu Carlos, olá, nobres amigos, devoradores de livros. Vamos que vamos para esse tema maravilhoso que está sendo uma febre no Brasil. Tem muita gente descobrindo a literatura ficcional cristã e nada melhor do que isso para a gente falar sobre esse tema importante. Agora, acredito também, Mendes, que sem você aqui não estaria tendo relevância nenhuma esse assunto, né? Porque o senhor, eu vou te falar, viu, vai gostar de uma ficção cristã assim, né? Olha, tem gente que gosta mais, tem inclusive uma menina de Tocantins. Eu sempre mando o livro para ela que a tia está comprando, ela lê 3, 4 livros numa semana e a tia tem que comprar outro. Eu acho que essa menina, ela está lendo muito mais do que eu, literatura ficcional. Mendes, mas vamos lá, vamos trazer aí, nós vamos chamar aí de características. Quais são as características dessa obra de ficção cristã? O que elas, em sua maioria, elas apresentam assim, diferente de outras ficções? Certo. De modo geral, só para me situar e também situar a pessoa que está nos acompanhando do outro lado, literatura ficcional cristã é um gênero literário como outros que você já deve conhecer. Mas só que, por ser cristão, tem características que são também exclusivas, né? Os personagens, a construção histórica, os temas, todos eles são fundamentados em princípios e valores cristãos. Então, por essa base, por essa cosmovisão cristã, acaba sendo diferente de tudo aquilo que nós encontramos em termos de literatura no mundo. E dentro dessas características, que tipo de relevância tem? Qual é a importância dessa literatura de ficção cristã para os dias de hoje, para o cristão? Então, há muita importância. Eu vou citar alguns exemplos também para quem nos acompanha perceber por que é importante. A primeira grande importância de uma literatura cristã é a propagação do nome de Deus, é a propagação do Evangelho, é a propagação da glória de Deus. Tudo nós fazemos para isso, né? Paulo chega a dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas também tem o nosso tempo nesse mundo que nós vivemos. Então, a literatura ficcional, ela trabalha em nosso imaginário. Eu me lembro que quando fazia faculdade em Moçambique, uma das matérias dizia que era importante ensinar histórias para crianças, porque as histórias trabalham o imaginário da criança, principalmente histórias milagrosas ou histórias que têm seres mitológicos ou, no caso específico, histórias de Deus também ajudam na formação do pensamento da criança. Então, a literatura ficcional cristã é também importante para a formação, para moldar o nosso imaginário. Quando saiu a Tropa de Elite no Brasil, muita gente que assistiu o filme queria ser policial do BOPE, porque estava vendo aquilo. Eu me lembro que, depois conversando com a minha esposa, que quando na Copa do Mundo, onde o Fenômeno estava jogando e fez aquele cabelo de cuia, também teve muitos meninos pelo Brasil fazendo cabelo de cuia para poder se parecer com o ídolo. Quando o Neymar também jogava no Brasil, na primeira passagem, né, ele fez o moicano. De igual forma, as pessoas que assistiam a novela queriam copiar os modelitos que viam. Então, tudo isso que está acontecendo na cultura, ele forma o imaginário das pessoas. E o nosso imaginário pode ser formado para o bem, como pode ser formado para o mal. Então, quando nós temos uma literatura com valores e princípios cristãos, nós sabemos que estamos formando um imaginário correto, um imaginário que glorifica a Deus, que resgata a dignidade da humanidade. Então, de modo específico, a literatura cristã também contribui para a nossa formação do nosso imaginário. E, por fim, para não me estender muito,
também por uma questão de entretenimento. Eu conversava com um pastor cliente nosso, ele fez uma pergunta e respondeu, foi uma pergunta retórica. Ele disse: Mendes, para que serve a poesia? E ele respondeu: não serve para nada. Mas mesmo assim, a poesia é importante para o mundo, porque traz beleza. Eu posso dizer que a minha esposa tem olhos lindos, mas se eu comparar os olhos dela com as estrelas ou com os diamantes, há um quê de satisfação que vai ocorrer no coração dela. Então, esse entretenimento, essa alegria produzida por uma boa literatura também é importante. Nós não somos seres utilitaristas que só fazemos coisas que vão dar certo ou seres pragmáticos. Nós também temos esse quê de nos divertirmos e de nos alegrarmos. E se nos alegrarmos em Deus, melhor ainda, com boa literatura. Você tem memória de qual que é a obra mais antiga dessa literatura ficcional? Isso. Olha, a obra mais antiga. Tenho para mim que seja a Divina Comédia do Dante Alighieri. Eu sei que agora nos círculos acadêmicos não colocam ele como literatura cristã, mas eu acredito que se conversássemos com Dante Alighieri, nós vamos ver que a cabeça dele é uma cabeça de um cristão, que está relatando a trajetória de um ser humano, da alma humana, caminhando do inferno até o céu, passando pelo purgatório. Você acha que então essa mensagem, né, essa literatura da obra ficcional, ela vem a ter algum tipo de evolução ao longo da história? Ao longo da história? Ou a mesma obra, ela se adapta por si só? Ela mesma já faz o trabalho dela de conectar, de comunicar com a pessoa hoje. Então, além disso também, sim, tem a questão assim, de nós olharmos para esse trabalho da literatura, ou seja, os autores, né? Eles têm trabalhado de uma forma a evoluir esse tipo de literatura? Eu creio que a resposta seja dupla. Por exemplo, literatura como o do Dante Alighieri é atemporal, porque trabalha questões que são da humanidade. Esse é um tipo de clássico. Os clássicos acabam ganhando esse nome algumas vezes porque inauguram um tipo de literatura, um tipo de momento. Por exemplo, temos clássicos da psicologia, clássicos da sociologia, por aí vai. Mas existem aqueles clássicos como o do Dostoiévski e companhia, que eles são atemporais porque eles tratam da condição humana. Então, enquanto existir o homem na condição como nós estamos hoje, essas literaturas irão falar com as pessoas. Então, de outro lado, nós também estamos num mundo que é em constante evolução. Então, o escritor cristão, ele deve perceber como é que está o mundo. Hoje, muita gente não gosta de livros muito grandes, prefere livros mais sucintos, que abordam, mesmo ficcionais, que sejam mais sucintos. Tanto que eu estava até lendo de uma matéria americana de uma escritora que começou fazendo blogs com histórias curtas, e aquilo conquistou muita gente e virou um best-seller, depois foi sendo publicada e tudo mais. Então, o escritor, ele tem que estar atento às demandas do seu tempo, mas sem perder os valores. Então, há sim uma evolução na literatura ficcional cristã, e também há aquela literatura que acaba sendo atemporal por causa dos valores nela inseridos. Mendes, mas vamos pensar numa coisa conceitual. Qual é o papel de uma literatura? Vou fazer um bloco aqui. Qual é o papel dessa obra de ficção científica, ou ficção cristã, nos dias de hoje? Você falou de imaginário. Sim. Né? A propagação da fé. E também do entretenimento.
Eu acredito que essas sejam os papéis fundamentais. Então, molda uma mentalidade. Isso. Quando nós lemos histórias, querendo ou não, a nossa mente vai sendo transformada por aquilo. Vai ficando como parte da gente. Quando a gente sentir saudade, quando a gente ficar pensando como os personagens agem, a gente vai ter sempre aquilo que a gente ouviu durante a infância ou leu ao longo da vida. Então, a formação do nosso imaginário é importante. E sobre essa questão da literatura ficcional cristã, eu estava lendo um livro cristão também muito bom, chama-se Sons da Fé. São 2 autores, Philip Yancey e o outro cujo nome me escapa agora. Na última parte do livro, que é um livro da apologética, ele fala sobre a produção de arte cristã. Ele diz que a nossa produção de arte tem que tensionar 2 coisas importantes. Primeiro, a beleza da própria arte que deve existir, e segundo, a questão da propaganda. A propaganda que ele usa, o termo propaganda, e da propagação da fé. Nossa produção literária tem que ter a propagação da fé, mas também não pode esquecer a ideia da beleza, né? Uma boa literatura ficcional cristã, quais são as palavras-chave como elementos que devem ser encontrados nessa literatura? Fé e as doutrinas também. As doutrinas também. Eu também gosto dessa coisa de falar de doutrina. Eu sei que algumas pessoas, quando escutam a palavra doutrina, sempre tem um conceito negativo, né? A ideia de bronca, de não pode isso, não pode aquilo. Mas a doutrina cristã fala do ensinamento cristão. E há doutrinas fundamentais da fé cristã que aparecem constantemente, ou devem aparecer constantemente na literatura que nós produzimos. O conceito de graça, o conceito da queda, porque esse conceito da queda vai dizer aos personagens que nós vamos ler que nenhum deles é capaz, por sua própria força, de se salvar ou resolver os problemas últimos da vida. Então, na literatura ficcional cristã, as doutrinas cristãs, elas devem aparecer. Esse homem que é dependente, e vai contrastar, inclusive, com um pouco daquilo que a gente lê em literaturas que não são cristãs. Por exemplo, numa literatura ficcional cristã, vão aparecer personagens orgulhosos. Mas, ao descrever esses personagens, a pessoa que estiver lendo vai saber que o orgulho não é uma coisa boa. Já na literatura não ficcional, o orgulho é exaltado como uma característica boa. Então, nós apresentamos as nossas doutrinas, apresentamos a nossa forma de enxergar o mundo, porque a nossa mente, ela tem de ser mudada por Deus, né? Aqui Paulo fala, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos amoldeis ao mundo. A vossa mente já foi transformada por Cristo. Então, deve aparecer esses princípios, esses valores, enquanto nós escrevemos. Podemos não falar, não ter o nome Deus, não ter o nome Jesus, como também não aparece a palavra Deus no livro de Esther. É livro de Esther, da Bíblia Sagrada. Mas todo mundo que lê aquele livro... Não dá para negar. Isso, não consegue ignorar a presença de Deus. Então, pode não ter a palavra Deus, pode não ter a palavra igreja, ou redenção, queda... O vocabulário é evangeliquez? Isso, nosso vocabulário. Porque o nosso vocabulário, às vezes, pode atrapalhar até na alguma produção. Porque as pessoas podem confundir, né? Por exemplo, tem o Luiz que trabalha com a gente, né? Nosso colega de trabalho, diz que quando ele vai jogar futebol com pessoas cristãs, ele fica escutando a palavra varão para cá, varão para cá. Essa é uma palavra do gueto cristão, não é uma palavra que todo mundo entende. O varão, para quem está acompanhando, significa homem. Varoa é mulher. Então, é uma palavra que faz parte do gueto cristão evangélico. Então, você pode não usar tudo isso,
E com certeza é do pessoal da Assembleia, né? Isso, com certeza. Eu sou assembleiano. A Igreja Assembleia é a Santa Igreja de Deus. Eu falo que no céu todos seremos uma grande Assembleia de Deus. Mendes, e os livros favoritos? Quais são os livros favoritos dessas obras aí de ficção cristã? Olha, no topo da minha lista estão os livros do Lewis, As Crônicas de Nárnia, O Grande Divórcio. Eu gostei, inclusive, mais do Grande Divórcio do que As Crônicas de Nárnia. Mas o Lewis está no topo dessa lista, até porque o Lewis, se nós formos a traçar uma linha histórica, né, da historiografia da ficção cristã, nós colocamos os mais próximos da gente, o John Bunyan, não tão próximo, com o Peregrino, né, que é um grande livro, que também está na minha lista, mas o Lewis é que reavivou essa ideia de que nós devemos produzir literatura que fale a todos os públicos, passando os valores cristãos. Então, as Crônicas de Nárnia, para mim, estão no topo, junto com outros escritos do Lewis. Está também o livro Peregrino, que foi muito bom, né? Não sei se eu devo falar agora sobre os livros, mas provavelmente devo falar no final sobre como cada um desses livros me marcou. E qual mais? E também o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Para mim, esses três grupos, né? John Bunyan com o Peregrino, Lewis com O Grande Divórcio e As Crônicas de Nárnia, e o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, foram os que mais me marcaram na literatura ficcional cristã. Talvez a gente pode dar aí agora um tom de conexão com a fé, né? Esses livros que você mencionou, por onde eles ali vai trabalhar essa conexão com a fé, esse impacto na vida cristã? Certo. Eu vou começar com As Crônicas de Nárnia. A primeira vez que eu vi o filme, né, não tinha lido ainda o livro, eu morava ainda em minha cidade de Beira, em Moçambique. Eu assisti o filme, eu achei estranho, porque tinha um leão que parecia muito com Jesus, mas o filme tinha feiticeiras e companhia. Eu achava aquilo um pouco estranho. Eu dizia, esse leão parece Jesus. Acontece tudo o que aconteceu com Jesus com esse leão. Mas tem feiticeira, então não deve ser. Será que é uma blasfêmia? Mas aquilo estava na minha cabeça martelando, até que eu li, compreendi o que o Lewis quis fazer através dos personagens. E você encontra tanto a história da criação do homem, tanto a história da queda e a história da redenção. Mas há outros aspectos que o Lewis aborda no livro das Crônicas de Nárnia. Por exemplo, quando ele traz o personagem Edmundo para a história, você percebe Lewis falando sobre a educação, uma crítica à educação que ele desenvolve melhor no livro Abolição do Homem. Inclusive, o livro Abolição do Homem eu indico para todo pedagogo, para todo professor universitário, para todo professor de escolinha, de berçário, para compreender o que o Lewis quis falar com a abolição do homem. Inclusive, quando nós falamos que a educação brasileira está ruim, o Lewis havia alertado como profecia através do livro Abolição do Homem. Quando ele leu o livro Verge, que foi oferecido por 2 professores, ele percebeu isso. Nós encontramos também coisas como a crítica do Lewis à questão da escravidão. Quando nós lemos as Crônicas de Nárnia e eles estão viajando, né, atrás dos fidalgos desaparecidos, eles vão a uma cidade que se vendia seres humanos. Então, o Lewis faz uma crítica à escravidão a partir das Crônicas de Nárnia. E também há argumentos que ele desenvolve melhor em outros livros, quando nós lemos todos os escritos dele das Crônicas de Nárnia. Mas eu vou falar de outro livro dele que me marcou também, que foi O Grande Divórcio. Há uma mãe que perde o filho. E geralmente, quando nós vamos consolar, nós falamos que o seu filho descansa em Deus. Só que a mãe da história faz uma pergunta que me inquietou. Ela diz o seguinte:
mas não é bom que o filho fique com a mãe? Aí qual a resposta que nós daríamos? No livro O Grande Divórcio, o Lewis dá uma resposta fantástica, fenomenal. Você vai precisar comprar o livro para ver a resposta, que foi muito boa, aquilo me impactou. Os diálogos no Grande Divórcio são uma coisa assim, muito boa de se ler, muito boa mesmo, assim, fantástica. Então nós encontramos como lidar com o sofrimento, como lidar com a questão da educação. Você está vendo uma vastidão de coisas que nós encontramos, até da esperança última das nossas vidas. Fala de escatologia, do anticristo e tudo mais. Vale muito a pena ler. Eu sei que crianças, é um livro que muitas crianças leem, mas eu também indico para adultos, porque eu acredito que adultos conseguem captar mais verdades lendo as Crônicas de Nárnia do que uma criança. A criança vai se encantar com os personagens que estão lá, mas para compreender a profundeza, sou um adulto que estudou bastante ou que leu outros livros dele. No livro O Peregrino. O Peregrino é um livro mais cristão, sim, porque enquanto as Crônicas de Nárnia, você tem filmes que pessoas não cristãs estão assistindo, já o livro O Peregrino foi escrito para nós mesmos. É um livro que conta a nossa trajetória enquanto cristãos, passando pelo pântano da dúvida. Nós passamos por um momento de dúvida. Quem não tem dúvida é somente uma pessoa muito segura de si mesma, uma pessoa que é ateu, né? Que tem uma fé absurda, que é incapaz de duvidar. Inclusive, pessoas que não têm dúvida estão dispostas até colocar os seus filhos sob risco para não querem duvidar. Eu estou falando disso por causa de uma passagem que se encontra no livro de Marcos e Mateus, que é quando Jesus está sendo crucificado. E as pessoas que desejam a crucificação de Cristo gritam: caia o sangue dele, desse justo, sobre nós e sobre os nossos filhos. Nossa. Eles não tinham dúvida nenhuma. Já nós crentes somos capazes de gritar e dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me sinto tão abandonado? Por que me sinto tão abatido? Será que o Senhor não me ama? Por que as condições ruins me afetam tanto assim? Então, quando nós lemos o livro O Peregrino, nós caminhamos, nós nos vemos nele, porque é a nossa trajetória. É nós passando pelo pântano da dúvida, lugar das vaidades, onde o nosso desejo carnal é aflorado e nós não damos espaço para o Espírito Santo, tudo isso. Mas esse livro termina bem, assim como a Bíblia também termina, dizendo que nós iremos entrar na cidade celestial, que a nossa vitória é certa, porque aquele a quem nós servimos foi vitorioso e ele mesmo nos garante a vitória. No livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse livro também, junto com o Peregrino, eu li quando morava em Moçambique. Eu me lembro que o livro me marcou tanto, que eu fiquei umas semanas, ou mais do que isso, pensando no que Jesus faria em meu lugar, porque eu desejei ser um crente melhor quando eu li o livro. Eu sei que, se você acompanha muita gente boa no Brasil, você deve saber que há alguns pastores que criticam, fazem críticas ao livro e tudo mais. Mas para mim foi um livro marcante, muito bom, muito importante. Eu indico eles enfaticamente a todos que estão nos acompanhando também. Mendes, a gente pode colocar aí nessa lista, queremos aí uma apreciação sua, né? Deixados para trás? Podemos. Eu sei que também o Deixados para Trás causa uma polêmica, porque Deixados para Trás, ele apresenta uma perspectiva escatológica, que é chamado de pré-tribulacional. Essa pré-tribulacional significa que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não são todos os crentes que acreditam da mesma maneira. Para mim, que acredito dessa maneira, né, que
nós não passaremos pela grande tribulação. O filme foi fantástico, muito bom. Meu Deus do céu. A primeira edição, eu assisti todos eles, eu fiquei feliz demais, eu não vou passar por isso. Foi bom ver o Anticristo, o Nicolai lá. É um filme fantástico, e os livros também são fantásticos, vale a pena ser lido. Eu sei que, conforme eu disse, nem todos os cristãos acreditam do mesmo jeito. Tem uns que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque o povo de Israel no Egito também estava na tribulação e Deus poupou eles estando na tribulação. E tem outros que dizem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, porque os primeiros 3 anos e meio seria a aflição promovida pelo anticristo, e na segunda metade seria o castigo de Deus. Como Deus não castiga o justo com o injusto, Deus pouparia os céus, arrebatando no meio da tribulação, deixando a igreja passando pela tribulação do anticristo. Então, se você acredita em qualquer uma dessas formas, não deixe de ler o livro por causa disso, porque é um livro ficcional, Os Deixados para Trás, um livro muito bom, agradável, que vai fazer você desejar mais a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Cabana. A Cabana é outro livro controverso, porque Deus aparece como mulher lá, né? Ai, meu Deus do céu. Deus aparece como mulher, então muita gente olha torto para esse livro, assim como olhou torto para o filme. A verdade é que nosso Deus não é homem nem mulher. Ele, Espírito, está acima de tudo. É bem verdade que também Ele se revela como Pai, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós lemos os escritos paulinos e de outros. Mas também Ele várias vezes se compara a uma mãe, principalmente no Antigo Testamento. Tem textos como esse que diz assim, como uma mãe amamenta seu filho, ou pode uma mãe não se compadecer do filho que amamenta, ou o filho que ela gerou. É bem provável é bem provável que uma mãe possa jogar seu filho na lata do lixo, ou rejeitar o seu filho na depressão pós-parto, alguma coisa dessa. Pode não ser por isso, pode também rejeitar por um homem. Mas Deus, comparando que o amor de mãe é um amor sublime que nós temos nesse mundo, que nós olhamos para o mundo, nós vemos que as mães amam muito seus filhos, amam demais os seus filhos. Ele diz que, ainda que uma mãe abandone, todavia Ele, o Senhor, tem um amor maior, não vai abandonar. E não só isso, Ele tem a gente gravado na palma de suas mãos, e literalmente gravado, porque os pregos que Jesus recebeu na cruz foi para gravar a gente na palma de suas mãos. Então, Deus também se compara a mães. Tem outro salmo que fala sobre isso também. Então, na literatura ficcional, a Cabana, a ideia é de que o rapaz tinha dificuldade com a figura do homem, então Deus apareceu de um jeito que ele pudesse compreender, assim como às vezes pode aparecer de outras formas também. Mas é uma literatura ficcional. Mendes, agora faz um fecha aí do que a literatura, do que essa literatura ficcional representa para a sua vida, de forma pessoal. Certo. O que ela representa para mim? Conforme eu relatei a vocês, né, sobre em seus passos o que faria Jesus, o que ela fez comigo, o que essa literatura fez comigo, ela foi um marco muito profundo na minha vida. Eu fui muito tocado por ela. Eu posso dizer que eu mudei bastante depois que eu li o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus. E não só isso, nem quando eu leio uma literatura ficcional cristã, eu sei que nós temos coisas boas que podem desanuviar a nossa mente, podem alegrar o nosso coração, com princípios bíblicos também. Então, a literatura ficcional também ajudou-me a solidificar
alguns valores da fé, porque a literatura também funciona como apologética. Para uma questão de exemplo, né? No livro Fantastes foi o Lewis chama o seu pai na fé. Inclusive, Lewis diz que o seu imaginário foi batizado quando ele leu o livro Fantastes, de George MacDonald. Nesse livro Fantastes, há um conceito que o Lewis vai desenvolver melhor até chegar no conceito que a gente usa como conceito apologético. No livro Fantastes, há um caçador que é casado com uma mulher que acredita em fadas, que acredita que na floresta tem seres mitológicos. Só que o seu marido, que é caçador, não acredita muito. Até que ele se encontra com o personagem principal da história, o Anodus, e o Anodus faz ele refletir. Porque esse homem diz: minha esposa não tem costume de mentir. Uma mulher séria, a pessoa mais séria que eu conheço na vida, que nunca mentiu. Aí o rapaz pergunta para ele: se a sua esposa nunca mentiu, você não deveria considerar que aquilo que ela fala é verdade? Nós encontramos esse mesmo argumento no livro As Crônicas de Nárnia, quando Lúcia e Edmundo, eles entram no país de Nárnia, depois eles voltam. Edmundo nega que exista Nárnia e Lúcia diz que existe Nárnia. Os irmãos mais velhos, o Pedro e a Susana, são confrontados pelo dono da casa, que diz: mas vocês sabem dos vossos irmãos quem que tem costume de mentir? Eles dizem: Edmundo. Lúcia tem costume de mentir? Eles dizem: não. Vocês não deveriam considerar o que Lúcia está falando é verdade? Veja essa construção. Depois vamos para o livro Cristianismo Puro e Simples. Aí ele apresenta Cristo. Ele diz: diante de Jesus nós temos 3 opções. Ou nós podemos dizer que ele era um grande profeta, mas se nós dissermos isso, não vamos estar mentindo, porque que grande profeta. Tem aquelas 3 coisas lá em relação a Jesus que não me vem agora à memória. Diz que nós, diante de Cristo, nós temos apenas uma opção. Nós não podemos dizer que ele foi um grande professor, como algumas pessoas ateias, algumas pessoas que não são cristãs, dizem: ele foi um grande professor, foi um grande mestre. Não podia ser um grande mestre, porque ele seria um mestre mentiroso, porque ele estava dizendo que ele era o salvador do mundo. Como nós vamos dizer que uma pessoa é um grande mestre e ser um mentiroso? E não podemos dizer que era um grande mestre, que seria também lunático, coisa parecida lá, que está no livro Cristianismo Puro e Simples. Um livro que você tem que ler, não só ler, tem que comprar para dar de presente, viu? Se você tem um amigo lá que está indo para a faculdade, você sabe como as faculdades brasileiras são, né? Dá o livro para ele, Cristianismo Puro e Simples, para ele entender que a fé cristã pode ser relevante, até porque a pessoa que escreveu o Cristianismo Puro e Simples foi uma pessoa ateia que voltou-se à fé, depois de tanto estudar, tanto investigar, tanto estar distante de Deus, se voltou porque encontrou no cristianismo as melhores respostas. Então, no Cristianismo Puro e Simples, esse desenvolvimento que vem do livro Fantástico, nós vemos da forma mais sublime, dizendo que diante de Cristo nós temos uma única opção. Se nós acreditamos nas suas palavras e tudo mais, e não obedecemos, nós estamos em maus lençóis. Então nós vemos toda essa construção feita através de personagens. A literatura ficcional cristã, ela é boa por tudo isso. Entretenimento, para te inspirar na fé. Inspirar na fé, me lembro também de uma cliente nossa, que leu o livro Cris, a série Cris, da editora Betânia, uma série muito boa, com 12 livros. Ela leu quando era adolescente. Ela diz a mesma coisa, que quando leu, o livro ajudou ela a ser um adolescente melhor, uma crente melhor. Olha. Agora ela estava vindo comprar para dar para sua filha, que foi tão importante para ela manter a sua fé em Deus, que agora estava comprando para uma filha que tinha mais ou menos a idade que ela tinha quando leu o livro. Mendes, você sabe que toda para crente, né, para nós crentes, toda mensagem que é proferida, ela tem um final de apelo, né?
Sim. Então, qual é o apelo que você faz aos nossos ouvintes e aos nossos seguidores aí, com relação à importância de integrar essa literatura de ficção cristã? Olha, eu vou fazer muitos apelos. O primeiro apelo que eu quero fazer é que o Brasil está produzindo muita literatura ficcional boa. Nós não temos desculpas para nós não lermos. Editoras como Mundo Cristão, Thomas Nelson, Betânia, Ragnus, entre outras, têm produzido literatura ficcional maravilhosa e muito boa. O segundo apelo é para as pessoas que leem apenas teologia. Tem muita gente que lê teologia e acha uma perca de tempo ler literatura ficcional. Não é. Por quê? A literatura ficcional, como você pode perceber pelos exemplos que eu coloquei aqui, consegue traduzir melhor o coração humano, consegue traduzir melhor, algumas vezes, as ideias complexas da fé. Você lendo livros como o do Tolstói, Dostoiévski, ou do Lewis e outros mais, você consegue se aproximar melhor do público que você serve. Se você é um pastor, você tem maior facilidade, inclusive, de conseguir comunicar verdades da fé, não apenas com uma teologia boa que você tem que ter, livros de teologia, comentários bíblicos. Literatura ficcional te permite comunicar-se com vários públicos, porque são histórias. E o nosso Deus é um Deus da história e gostava de contar história. Queria que seu povo tivesse memória histórica, né? Nós lemos no Antigo Testamento que qualquer lugar onde Deus fizesse algo maravilhoso, Ele pedia, e também os próprios servos de Deus sentiam no coração de fazer um marco naquele lugar, para ser um marco histórico, né? Que aqui nesse lugar aconteceu isso, para nós não perdermos a memória. Então as histórias permitem que a nossa teologia seja traduzida da melhor forma possível. Inclusive eu falo com alguns cristãos que são filósofos e companhia, eu instigo eles a escreverem livros de ficção. Eu sei que muitos não gostam, mas deveriam fazer isso. Se nós olharmos para os personagens como Lewis, até o Chesterton também, nós percebemos que eles estão produzindo literatura popular para passar verdades complexas da fé cristã, de maneira que as pessoas, qualquer um, possa ler e entender. Nós vemos o Padre Brown, mas nós também vemos o Leão, vemos os Reis de Nárnia, todos eles passando verdades complexas da fé. Então, o meu apelo é que você leia e compre. Compre para seu filho, para sua filha, compre para seu sobrinho, compre para você. Tem muita literatura ficcional boa, e tudo isso você encontra aqui na Livraria Antioquia. Você não vai encontrar apenas um bom livro ficcional cristã, você vai encontrar a gente que vai te auxiliar a encontrar um livro ficcional bom, que vai te ajudar a fazer essa conexão, essa ponte, para você ter o seu imaginário melhor, para você formar o imaginário do seu filho melhor, através de literatura ficcional cristã. Ótimo, muito bom, muito bom. Mendes, é sempre um prazer estar aqui com você, né? Explorar esse vasto conhecimento que você tem, né? Acho que é um dos melhores livreiros aqui de Goiânia, e muito obrigado por compartilhar esses insights, essas formas de a gente poder abordar a literatura ficcional cristã, e com certeza que a gente foi muito assim abençoado, né? Muito bem orientado, para que a gente não venha perder nosso tempo, na verdade assumir aí um investimento, né, nesse tipo de literatura, né? No mais, a gente quer agradecer a todos vocês por estar nos acompanhando aqui. Como o Mendes já disse, né, vamos comparecer aqui, usa da oportunidade de estar
entrando em contato no nosso WhatsApp, que vai estar na descrição abaixo, mas também curta esse conteúdo, né? Faça algum comentário nesse sentido também, e compartilha, nos leva a ser conhecidos para os seus amigos, para aqueles que você desejam que possa aprender um pouco mais sobre essa literatura cristã. Então, muito obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Amém.